Ao meu lado, o presidente do TRE de Mato Grosso, Juvenal Pereira. Bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui no grupo RDTV para levar a sociedade mato-grossense às atividades do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos fazer um resumo, como foram as eleições de 2014, presidente? Resumindo, tanto do primeiro turno quanto do segundo, transcorreram as eleições de forma tranquila, o resultado altamente positivo, tendo em vista de que não houve incidentes que pudessem comprometer o pleito eleitoral, e a sociedade tem reconhecido esse trabalho, que inclusive na apuração estas eleições foram recto na totalização dos votos. Nessas eleições houve mais judicialização política do que outras ou não? A judicialização foi normal. São os candidatos de impugnação, mas não tivemos assim impugnação de candidatura que pudesse ter relevância e deixasse qualquer candidato fora do pleito eleitoral. Aqueles que não tiveram o registro deferido foi em razão de questões próprias, como um candidato a governador, que é o conhecido Marcondes. Ele não teve o registro deferido por não ter prestado contas das eleições de 2010 e 2012 que ele concorreu nesses dois pleitos. E não concorrendo, torna-se inelegíveis. E por falar nisso, houve muitos processos? Dos processos, registro de candidatura, como foram vários candidatos, nós tivemos para registro de candidatura 457 registros de candidatura, aliás, 487 registros de candidaturas, entre candidatos a majoritária e proporcionais. Desses, muitos ainda estão em andamento? Não, esses aí são dos registros de candidatura, eles foram julgados antes das eleições. Agora nós estamos abrindo, que é de acordo com a resolução, o prazo, e estamos analisando as prestações de contas, os processos de prestação de contas dos candidatos que concorreram às eleições de 2014. Primeiro, nós iremos analisar as prestações de conta dos candidatos eleitos, que terá que fazer de conformidade com a resolução até dia 11 de dezembro, para que eles possam serem diplomados no dia 19 de dezembro. A questão da segurança das urnas, que foi muito questionada aí, qual que é a opinião do senhor? Nós temos as urnas eletrônicas, ela é altamente segura. Há aqueles que, por uma questão ou outra, procuram debitar, muitas vezes, o seu insucesso nas urnas a um defeito. Ou seja, de que ela possa ser manipulada quando, na realidade, isso é praticamente impossível. Dizem que todo o processo e todo sistema de informatização pode sim os hackers adentrar no sistema. Mas no caso das urnas eletrônicas, nós temos um diferencial, que cada uma urna tem um sistema diferente. Então, são sistemas diferentes, não tem como, se conseguir entrar em uma urna, não irá ter qualquer transtorno para o pleito. E segundo, também que não há possibilidade, porque não há tempo hábil para que o hacker possa ingressar no sistema, que é muito rápido. A abertura do sistema é às 8 horas para iniciar a votação e se encerra às 17. É feito o lacre, então para que possa o hacker entrar num sistema, tem que ter tempo. E não é um mês ou 2 meses, muitas vezes eles ficam tentando anos e anos até conseguirem. E o povo diz que, porque é um sistema informatizado, eletrônico, porque eles entram no sistema de banco, entram no sistema, mas o sistema de banco e outros sistemas, eles são permanentes.
Não, das nossas urnas eletrônicas, eles são temporário. Abriu no dia 5, encerrou às 17, aí é substituído todo o sistema, como foi para o segundo turno, e o tempo é muito exíguo para que um hacker possa entrar no sistema. Daí é que nós asseguramos a garantia das urnas eletrônicas, a sua inviolabilidade e um terceiro fator, que antes de tudo, todo o sistema é lacrado num cofre, num caixa forte no TSE, e que é aberto só à véspera da eleição para emitir para os tribunais e zonas eleitorais o sistema. Inclusive a sociedade aí se mobilizou por meio da internet e outros meios para pedir ao TSE para que coloque o papelzinho ali de prova agora nas urnas, né? O que o senhor acha disso? Nós temos aí seria um retrocesso voltar ao sistema no papel. Iniciou-se a votação, é emitida a conhecida zerésima, que é o teste de que naquela urna não há registro de qualquer dado a favor desse ou daquele candidato, ou um registro que não seja de eleição. No final, computando com os que votaram na sessão, é emitido um boletim do resultado assim que encerra às 17 horas as eleições. Então o presidente da mesa, ele emite o boletim, que é afixado de imediato no mural, no local onde realizou a eleição, todos possam ter condições, inclusive esse ano foram solicitados por pessoas de São Paulo de que todo eleitor encaminhasse via e-mail cópia do boletim para ele fazer a totalização. E até hoje não se questionou qualquer resultado quanto às eleições de 2014 ou outras eleições anteriores. Agora, este ano, houve 3 cadeiras aí vagas de juiz titular aqui em Mato Grosso. Isso prejudicou, deixou mais lento? Sobrecarregou os membros do tribunal que estão hoje. Ainda hoje estamos com esse déficit de 3 vagas no TRE, que são pela ordem dos advogados, um titular e 2 substitutos, que está em fase de nomeação pela presidência da República, mas mesmo assim não houve atraso na prestação jurisdicional, tanto é que os registros de candidatura foram apreciados a tempo e modo oportuno. Realizadas as eleições, não temos processo mais para ser julgado e nós estabelecemos uma meta para o registro agora, para o julgamento dos processos de prestação de contas, para que não ficamos com uma prestação com os processos para serem apreciados daqui a 2, 3 anos e, evidentemente, algum processo de candidato que tenha sido denunciado por compra de voto, caso ficar comprovado, ele vir perder o mandato já quase no final, como ocorreu e ocorre tanto aqui como em qualquer outro estado, já quando está terminando o mandato desse candidato que foi eleito. Nós tivemos aqui, pode estar como exemplo, do deputado federal Júlio Campo, que foi eleito em 2010, em razão do processo em si e os recursos que foram utilizados pelos advogados, ele se estendeu, entretanto veio a ser julgado aqui no tribunal, agora no mês de setembro, ou foi setembro,
em que ele veio a perder o mandato eletivo. Recorreu para o TSE e, evidentemente, agora dia 1º termina o mandato dele, vai perder o objeto. Agora, como está o TRE de Mato Grosso em relação a outros estados do país? A Justiça Eleitoral, como um todo, ela está bem desenvolvida. O TRE de Mato Grosso, nós temos bons técnicos, inclusive aqui tivemos a oportunidade de criar sistemas, né, que foram programas como o Pardal, que importamos de Pernambuco. Criamos aqui, esse é próprio Tribunal Regional Eleitoral, onde o voto, que foi uma ferramenta colocada à disposição do eleitor para que ele tivesse facilidade de saber onde ele vota, bastando simplesmente no seu celular, digitar o número do seu título, já lhe dá o colégio onde ele vota e também a rota de acesso com maior facilidade para que ele possa chegar à sua sessão eleitoral. E esse projeto, ele trouxe benefício de ordem econômica, porque nós diminuímos pessoas trabalhando no 0800, que é prestando informações, a segurança e a liberdade para o eleitor, porque ele evitou de que cabos eleitorais ou intercedesse no seu trajeto com a desculpa de que iria auxiliar aonde é o seu local de votação, entretanto, para pedir voto, e ele não tendo essa necessidade, então nós tivemos um resultado tanto de ordem econômica, como pessoal para os eleitores, e outra, transparência em todo o processo eleitoral. E qual é a opinião do senhor sobre a reforma eleitoral? Ainda não tenho uma opinião formada, porque nós não sabemos o que vai ser discutido na reforma eleitoral. Eu, pessoalmente, eu acho que deveria se colocar para uma reforma eleitoral um ponto, esse é pessoal, meu, de que nós deveríamos acabar nas proporcionais, com o quociente eleitoral. Então, aquele é como se fosse nas majoritárias, o que obtiver mais voto é o eleito. Mas nas proporcionais tem as coligações e muitas vezes a pessoa vota num determinado candidato e ele teve um número maior de voto do que um outro, mas como ele não alcançou o quociente eleitoral, ele não foi eleito. E isso eu tenho que não representa a vontade popular. Sobre a nova legislação, que inclusive foi votada nas eleições passadas, né? O que o senhor acha? Acha que vai mudar? Acha que vai melhorar? Nós tivemos a lei da ficha limpa, que foi amplamente aplicada agora nas eleições de 2014. Também a mini reforma, por razões da anterioridade, que não foi aprovada com um ano de antecedência das eleições, ela não foi aplicada no total. Entretanto, para as eleições de 2016, essa mini reforma já irá auxiliar e muito, porque há disposições legais de que, após a convenção, os partidos terão o prazo de 24 horas para depositarem na Justiça Eleitoral as atas de registro da escolha dos candidatos. Nós tivemos, nesta oportunidade, alguns questionamentos de candidatos que foram escolhidos posterior à convenção. Não ficou comprovado, então prevaleceu aqueles que foram apresentados no cartório eleitoral. Entretanto, atendendo uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral, eles, mesmo assim, apresentaram as suas atas no cartório eleitoral com aqueles que foram escolhidos na convenção para concorrerem a um cargo eletivo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, presidente. Bom dia. Eu que agradeço.